Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que todos possam ter uma boa tarde, uma tarde de salvação para a tua vida. Quero deixar aqui uma passagem para a meditação da tua alma. Fica no livro de Romanos, escrito por Paulo, no capítulo 10 e no versículo 11, 12, 13, 14 e 15, que diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não for enviado? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas novas. Mas nem todo tem obedecido o evangelho, pois Isaías diz assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? Amém, glórias a Deus. A palavra muito poderosa dita pelo apóstolo Paulo para a meditação da nossa alma. Pois ninguém verá a Deus sem santidade, diz a palavra. É necessário que o homem entenda que há só um caminho, uma verdade, uma vida para a nossa salvação. Salvação para quê? Todo olho vai ver naquele último dia acontecer. Talvez para muitos isso é loucura, talvez pode ser até pecado para algumas religiões. Mas acontece que Deus nos deu a ordem para todos, ministros da tua palavra. Em Marcos, no capítulo 16 e no verso 15, ele é bem específico e diz assim: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo, todo aquele que não crê já está condenado. Percebe-se que não são todas as pessoas que vão crer no evangelho. Jesus, ele disse: quem é de Deus ouve a voz de Deus, quem não é soberbo. Jesus tem zelo muito grande pela humanidade, a sua criação. Jesus, ele morreu na cruz com uma só finalidade, um só propósito: em religar a criatura com o Criador. Acontece que muitas das pessoas não têm ouvido o evangelho de Cristo, e ninguém poderá subir se não se entregar os seus caminhos para Cristo. Quem crê, obedece. Quem obedece, tem fé. A Bíblia fala que a fé não pode andar longe das obras, e as obras muito menos longe da fé. Tem muita gente que fala que crê em Deus, mas não obedece. Tem muita gente que fala assim: eu sou de Jesus, eu creio em Deus, mas na primeira oportunidade está provando ao contrário, em atitudes, em atos. Tem gente que diz louvar a Deus com a boca, mas o seu coração está longe. Essa é a geração que nós estamos presenciando atualmente, infelizmente. O apóstolo vai dizer no capítulo de número 10 de Romanos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. E mais à frente ele vai dizer: como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Percebeu que a geração de evangélicos hoje em dia está acomodada entre quatro paredes, em poltronas confortáveis, esquecendo a essência da adoração a Cristo? Sabe por que muitos estão nas favelas caídos, na Cracolândia? Porque aquilo que pode libertar o homem, que é a palavra da verdade, já não está sendo dito.
já não está sendo mais pregado, aonde necessita verdadeiramente do pão, o pão vivo que desceu do céu. É necessário o homem se humilhar, é necessário o homem crer no Evangelho de Cristo, pois desde a fundação Cristo tem anunciado, através dos seus mensageiros, pastores, evangelistas, missionários, que o homem se arrependa. Lembra que no deserto tinha um homem louco, considerado para o homem, mas o próprio Deus testificou em sua boca. João Batista foi o maior homem nascido de um ventre de uma mulher. Automaticamente sabemos nós que a pregação do Evangelho é loucura para o mundo. Sabe o que Jesus diz? Aprove a Deus, salvai os crentes pela loucura do Evangelho. É loucura para o mundo, mas é poder para aquele que crê. Através desse Evangelho, o Evangelho da verdade, o Evangelho que é anunciado, sem mistura, sem ganância, sem cobiça, tem levado muita gente à salvação, tem levado a muita gente ao conhecimento da verdade. Muitas pessoas que ainda têm o gozo e o prazer de morar no céu, esperam pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, cujo muito em breve é notório o homem entender que esse céu vai se rasgar em dois. Filipenses no capítulo 2 vai dizer que todo olho vai ver ele descendo com poder e glória. A tua boca, seja qual cultura religiosa você é, você vai ter que confessar que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor. Seja você testemunho de Jeová, seja você ateu, seja você espírita, seja você maçom, seu joelho vai ter que dobrar perante um Deus verdadeiro, chamado Cristo, aquele que morreu na cruz para a humanidade. Porém, aqueles que creram nele, aqueles que testificaram dele, aqueles que depositaram a sua fé nele, esses serão lavados e redimidos pelo seu sangue, justificado pelo próprio Senhor, perante o trono final, perante o grandão da Galileia. 1 Coríntios 5:10 vai dizer que todos nós, desde Adão e Eva, eu e você, teremos um dia de prestação de conta. Teremos um dia onde nós teremos que prestar contas com Deus. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que está brincando, está pagando para ver, está tentando tapar o sol com a peneira. Mas Jesus, ele não é covarde. Deus abençoe. Jesus está avisando até os confins da terra, para que o homem e a mulher se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus maus erros, das suas transgressões, das suas fraquezas. Era eu também um fraco na fé, mas um dia teve um encontro com Cristo. Cristo, ele veio para lavar as almas cansadas. Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim, todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo está avisando a todo mundo. Há evidências da volta dele a todo instante. Hoje nós estamos presenciando o mundo se sacudindo. Nós estamos vendo hoje tsunamis, terremotos. Não é só por isso que marca a volta de Cristo, não, mas que estão sendo frequentemente, mais vezes, assim como dores de parto também. Nós hoje conseguimos ver que Cristo está breve às portas para trazer e levar e arrebatar uma igreja que não se corromperam, uma igreja que não brincaram em ser cristão, uma igreja que não visaram ganância da terra, bens materiais. Você precisa entender algo, meu irmão. Jesus, ele não está interessado que você ganhe bens aqui na terra, não. Jesus vai dizer em sua palavra, por causa do amor ao dinheiro, está se tornando a raiz de todos os males, e caindo nesta cobiça, muitos estão desviando da fé e da verdade. O princípio de todo mal, de toda maldição, é o amor aqui na terra.
No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer: aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Automaticamente, aquele que ama o mundo não está firmado na fé real. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, diz o Senhor. Aonde está firmada a tua fé? Aonde está o teu tesouro? Dessa vida nada adianta, nada podemos levar dessa vida a não ser as obras. É necessário que nós temos boas obras para apresentar perante Jesus. Isso não é brincadeira, isso não é sensacionalismo, isso é verdade. Jesus está avisando para o povo para se arrepender, deixar as coisas desse mundo, deixar a idolatria da Igreja Católica Romana, deixar as coisas do mundo, a avareza, a feitiçaria, a bruxaria, as drogas, a lascívia, a imoralidade, a pornografia. Jesus já está avisando: é tempo de conserto na tua vida. Eu não estou convidando você para nenhuma congregação e nem denominação. Estou convidando você ao arrependimento, assim como foi anunciado desde o princípio, desde João Batista até os dias de Pentecostes, que é hoje. Houve uma promessa em Joel, no capítulo 2, aonde Jesus falou assim: eis que eu vou, mas derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo, cujo esse guiará vocês para toda boa obra e perfeição. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, se cumpriu essa profecia. Nos dias de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele pregou e 3.000 almas se converteu na primeira pregação. Na segunda pregação, Pedro, em seu discurso, levantou 5.000 almas para Cristo, através do Espírito Santo. É por isso que nós perseveramos no Evangelho de Cristo, de salvação, de renúncia. Já perceberam que o Evangelho, a mensagem do arrependimento já saíram dos altares das igrejas brasileiras? As igrejas brasileiras já não pregam mais sobre o pecado. Você precisa entender que santidade é santidade, e coisas profanas ainda continuam sendo profanas. Esse Deus que nós pregamos nas ruas é um Deus que nunca muda, que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele não se modificou, Ele não se modernizou. Quem modernizou foi o homem que está traduzindo o mundo para dentro da igreja, aonde a igreja deveria ser levada para o mundo, para que o mundo viesse aos pés de Cristo. Mas não, o que nós estamos vendo hoje é brincadeira, é rodopeio, é relampeio dentro das igrejas brasileiras. É uma passação de envelope sem fim, uma passação de amuleto, terços, imagens de esculturas. Mas o que é isso? Jesus já está ao ponto de vomitar esta geração ingrata, uma geração que não sabe agradecer pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Você já parou para pensar que se não fosse pelo aquele sacrifício de Jesus, hoje nós não teríamos essa oportunidade de arrependimento? E o que você tem feito por Ele? Você tem agradecido Ele? Você foi capaz de levantar da tua cama hoje e falar: Senhor, obrigado pela chance que o Senhor me dá esta noite, esta manhã, esta tarde? Tenho certeza que muitos não têm entendido qual é a mensagem verdadeira de Cristo, qual é o prazer do Senhor em nossas vidas. O prazer de Deus não é dar bens materiais, não é terra, não é boi, não é casa, não é fazenda, mas é que o homem chegue ao conhecimento da verdade, que o homem passe pelo crivo do Evangelho, se arrependa dos seus pecados e conserte a tua vida com Deus. Aquele que usa droga, para de usar. Aquele que fuma, para de fumar. Aquele que bebe, para de beber. Aquele que trai a esposa, Jesus está vendo. Aquele que mente, Cristo está do lado anotando tudo. É tempo de renúncia. Não interessa o que o homem fez, pensou ou deixou de fazer, Cristo está dando a oportunidade.
Números capítulo 23, verso 19 vai dizer: eu sou Deus, e não sou homem, nem homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender das minhas promessas. Cristo é o ser justo, fiel, aonde mesmo o homem sendo infiel a Ele, Cristo continua sendo fiel. Mesmo o homem fazendo coisas erradas, Cristo livra. Se o olho nu carnal de vocês pudessem ver qual livramento você teve hoje, você não andava de pé, você andava de joelho, somente para agradecer pela a bala perdida que Cristo desviou da tua vida, pelos acidentes, pelas enfermidades que esse mundo está sendo assolado. Mas o homem ingrato, uma ingratidão terrível, que o homem não consegue enxergar, pois a Bíblia fala que o Satanás, o diabo, enganou toda a nação. Satanás enganou o mundo com as suas idolatrias, com as suas ofertas. Não troque a tua promessa pelas ofertas. Não troque aquilo que Deus prometeu para a tua vida por ofertas do diabo. O diabo quer o melhor para nós. O diabo, ele odeia nós. Jesus, ele nos ama. Perdão. Jesus, ele nos ama. O diabo nos odeia. E ele luta 25 horas por dia para te levar para o inferno junto com ele. Esse tipo de mensagem você não vai encontrar em muitas denominações, porque esse tipo de mensagem não traz dizimistas e nem ofertantes. Mas Jesus não está nem aí para dizimista nem ofertante. Jesus está preocupado que você se arrependa, conserta a tua vida, começa a ter uma vida santa. Livro dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, vai dizer: arrependei-vos do vosso pecado, para que os seus pecados sejam perdoados, e que a tua alma encontre refrigério. Aleluia. É preciso o homem entender que existe um arrependimento cujo qual ninguém verá Deus. Precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós temos feito. Existe uma passagem no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: ora, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Somente isso aí. Aqui está contando uma história de humilhação do homem que era soberbo, um homem chamado Naamã, o chefe do exército sírio, cujo qual esse homem existia uma enfermidade na sua vida. Ele tinha um monte de lepra em seu corpo. Eu não sei se você tem um conhecimento, mas se tem uma coisa que Deus odeia, é a tal da soberba. Repare você que no livro de Ezequiel, no capítulo 38, vai dizer que Satanás, ele foi expulso por causa da sua soberba. Ele queria levantar o seu trono acima do de Deus. Ele queria ser mais do que Deus. Soberbo. Tem gente que está deixando de herdar o céu por causa da sua soberba, por causa do teu posto em seu trabalho, por causa da tua posição social, por causa da sua igreja, da carteirinha que você ocupa.
Meu amado, Jesus fala assim: em verdade vos digo que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Naquele último dia não vai ter argumento. Naquele dia do Senhor, da ira de Deus, a sua carteirinha de membro não vai valer de nada. O seu anel de teologia não presta para nada para Deus. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não poderá herdar o reino dos céus, diz o Senhor. Esse homem chamado Naamã, ele era general do exército sírio. Ele se achava melhor do que todo mundo. Assim como creio eu também que tem muitos aqui que se acham melhor do que os outros. Empresários que acham que é melhor que o mendigo. Em verdade, Jesus diz que ninguém é melhor do que ninguém. Do pó nós viemos e do pó nós iremos. Tanto faz um morador de rua como um empresário, papa. A alma foi feita por ele, voltará por ele. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Porém existe uma coisa: tem gente que obedece e tem gente que não obedece. Tem gente que é obediente a Cristo e tem gente que não quer saber, é soberbo. Assim também como era aquele homem Naamã. Naamã, ele era soberbo. Ele achava que ele era melhor do que todo mundo. Mas Jesus falou assim: peraí, eu vou ajeitar ele. Eu tenho comigo que Deus não castiga ninguém, mas Ele corrige. Deus, Ele corrige da melhor maneira. E ai do homem que cai na mão de Deus. Ai do homem daquele que cai na mão do Deus vivo. Coitado. Lembra que quando veio as ofertas para Davi? Davi, qual você prefere? 3 anos nas mãos dos seus inimigos? 3 meses perecendo na mão de Israel? Ou 3 dias na mão de Cristo? Ele falou: deixa nos 3 dias, é mais pouco. Sofreu que nem subaco de aleijado. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe por que esse país, o Brasil, está uma desgraça? É porque esse país tem uma tal de Aparecida como Deus, não é Jesus. A padroeira do Brasil é um boneco, é uma estátua de gesso que o homem inventou. Jesus falou assim: bem-aventurada a nação cujo teu Deus é o Senhor, não é senhora. Como Deus vai agir nessa nação? Como Deus vai agir na nação do Brasil, se não é Ele que governa? Só tem que piorar essa nação do Brasil, porque não reconhece o sacrifício que Jesus fez por nós. Estão trocando a glória de Deus com um pedaço de gesso. Isaías 42:8 vai dizer: Senhor é meu nome, a minha glória eu não divido com outro, nem o meu louvor a imagem de esculturas. Mas o homem permanece no erro. Sabe por que a nação do Brasil está sofrendo? Porque está permanecendo no erro, na mentira, no engano, não está abrindo o coração com a verdade de Cristo. João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente através da verdade o homem pode ser liberto, deixar de sofrer. Muitos sofrem por falta de conhecimento. No livro de Oséias, no capítulo 6 e no versículo 4 vai dizer: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento das Escrituras. Estão confiando as suas almas eternas, a sua vida eternamente, em mão de lobos devoradores, homens que não têm doutrina com Cristo. Estão confiando as suas vidas eternas em homens gananciosos, que estão fazendo do homem e da mulher comércio. Estão perecendo com a Bíblia debaixo do braço. Infelizmente, esta geração do Brasil está indo para a condenação com a Bíblia debaixo do braço, uma palavra fiel que nos instrui para toda boa obra e perfeição.
Naamã, ele era soberbo assim também. Creio eu que ele gastava. Ele estava acabando a sua fortuna de tanto gastar com médico, tanto gastar com deuses, tanta romaria. É igual nós estamos vendo hoje também. Reparou que na época de julho, muitas pessoas pegam o seu cavalo, a sua mula, e vai pagar a romaria lá em Trindade. Andam 200, 300 quilômetros no lombo de um cavalo para pagar a romaria, mentiras do diabo. Mas percebes uma coisa? Que quando eles mudam um cavalo, o litro de 51 está pendurado no corpo. Vai daqui lá bebendo, vai daqui em Trindade cheirando cocaína. E o que adianta? Sacrifício de tolos. Jesus, ele disse: obediência eu quero e não sacrifício. Será que é difícil entender que não adianta pagar romarias, promessas e não ter obediência? Obediência ele quer. Esse é o Deus da Bíblia. João 7,38 vai dizer: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Esse é o Deus da Bíblia. Você precisa entender quem é Ele, o que Ele deseja de nós. Pessoas que estão confiando as suas vidas eternas em mãos de lobos devoradores, mercenários, pastores que não têm compromisso com a palavra, só querem riqueza, gordura, lã nas ovelhas. Padres que entregam culturas mentirosas do demônio para as pessoas seguirem. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Sem Ele, ninguém verá o Pai, diz o Senhor. Deus é Espírito, não é gesso, não é barro. Importa que a quem adore Ele, adore em Espírito e em verdade. Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas certeiras, futuras que se esperam. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você precisa ver algo para servir a Deus, isso não é fé, é obra. Se você precisa pegar um envelope para servir a Deus, isso não é fé. Se você precisa de um amuleto para servir a Deus, isso não é fé, é obras. Jesus está falando para a humanidade consertar as vidas com Ele. Muito em breve Ele vai voltar, vai buscar uma igreja lavada e redimida, uma igreja que não se contaminou com os pecados desse mundo. Aleluia. Naamã estava sofrendo, mas aconteceu que existia uma mulher, uma menina, uma criança de Israel, que ela foi presa, e a Bíblia relata que ela era serva da mulher de Naamã. E quando aquela serva viu Naamã daquela maneira, todo machucado, com lepra, com aquela doença, e nada o poderia curar, ela falou assim: olha, se o Senhor conhecesse o Deus de Israel, o Senhor seria curado na hora. Lá em Israel existem profetas, lá em Israel existe gente que não é contaminado pelo pecado. Se o Senhor for lá, o Senhor vai descobrir que o Deus de Israel é verdadeiro. Mas quem iria acreditar numa criança? Já percebeu que tem muita gente que não acredita na pregação? Principalmente daquele que não, a humanidade não dava nada para ele, nem como era eu. A humanidade, o mundo, não dá nada para um mendigo, para um cachaceiro, mentiroso, sem vergonha. Mas Jesus tem grande zelo. E Ele fala assim: eis que usarei as coisas pequeninas para aniquilar as coisas grandes. Usarei as coisas que não são para confundir as que são. É esse tipo de coisa que Deus faz. Mateus 11, 25, 26 e 27 vai dizer:
Obrigado, Senhor, por ocultar essas coisas aos grandes e revelar aos pequeninos. Assim que o Senhor faz. Mas aconteceu que aquele homem, o general sírio, o soberbo do Naamã, ele resolveu acreditar porque ele não tinha mais saída. Percebeu que tem gente que sofre a vida inteira na mentira, pagando promessas, mentiras. E quando já não aguenta mais, quando já não tem mais chance, quando não tem mais saída, aí eles acreditam. Assim foi Naamã. Depois que Naamã gastou o dinheiro que tinha, já recorreu em tudo até Deus e não adiantou, ele resolveu ir para os pés de Cristo. Ele foi até Israel. Chegou lá, existia um homem, um profeta, chamado Eliseu. E tinha um servo também chamado Geás. Ele chegou até naquela casa do profeta. Quando ele chegou lá fora, ele bateu o palmo e chamou o profeta Eliseu. Sabe quem saiu? Geás. Não foi o profeta, mas sim o servo do profeta. Ele chegou e falou assim: o que você quer? Naquele momento, o soberbo do Naamã, ele ficou com raiva. Naamã queria que o profeta saísse para fora, se ajoelhasse perante ele, porque ele, perante o homem, era um grande homem, um general sírio. Mas quem é de Deus sabe que a gente só prostra perante um Deus, um Senhor, um mediador. Pode arrancar a cabeça, pode atirar na testa, pode pegar o pescoço, mas nós que servimos a Cristo sabemos que é extremamente proibido se ajoelhar perante uma imagem de escultura ou um homem qualquer. Levítico capítulo 26 versículo 1 vai dizer: é extremamente se prostrar, é extremamente proibido se prostrar perante uma imagem ou semelhança de alguém. Mas Naamã queria que o profeta Eliseu se ajoelhasse perante ele, pedisse bênção. Mas ele falou: não, fala para ele, Geás, para que ele vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes, para que aquela lepra saísse do corpo dele. Não sei se você tem um conhecimento, mas naquela província o rio Jordão era mais ou menos igual o rio Tietê de São Paulo, o rio imundo, um rio nojento. Mas Deus, ele não faz nada errado. Ele somente queria que Naamã se humilhasse perante ele. Vai lá, se humilhe, mergulhe 7 vezes no rio Jordão, naquele rio imundo. Sabe o que ele falou? Naamã e seus servos foram embora. E falou assim: eu mergulhar no rio imundo daquele? Não. Existem rios melhores. Percebe-se que o profeta Eliseu não passou envelope para ele pagar. Percebe-se que o profeta Eliseu não deu 1/3 para ele rezar. Percebe-se que o profeta Eliseu não falou para ele pagar campanha por Naamã. Não. Ele só falou: se humilhe-se na presença de Deus e serás curado. Se o homem soubesse quem é Jesus, que ele já pagou um preço tão alto que ninguém pode pagar, um preço de sangue, um preço de redenção, aonde homem e mulher não pôde pagar e não pode pagar por nossas almas. Ai de nós se não fosse por aquele sangue, ai de nós se não fosse por aquele sacrifício, se dependesse de nós com nossas obras. A Bíblia vai chamar nossas obras de trapo de imundícia. Trapo de imundícia são nossas obras aqui na terra. Ai de nós se não fosse pelo aquele sangue, pela cruz do Calvário. Mas a humanidade infelizmente não consegue entender isso. Não consegue entender que somente pelo sangue de Jesus somos salvos. Já nos passa. Você pode ser ateu, você pode até não acreditar em Cristo, mas haverá um dia de prestação de conta, meu amigo.
Aleluia. Haverá um dia que você vai estar cara a cara com o grandão da Galileia, e você vai ter que falar para ele por que você ouviu e não acreditou. Por que ele te deu chance e você não se converteu, endureceu o vosso coração? Você pode viver sem Jesus aqui na terra, pode, mas se você morrer sem Cristo, sem fidelidade, sem obediência, você está lascado. Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, vai dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus, ele veio para perdoar todos os nossos pecados. Somente o seu sangue já basta. Não precisa de romarias, de sacrifício, de vela. Esse negócio de purgatório é mentira do diabo. Esse negócio de reencarnação de Allan Kardec é mentira. Jesus está avisando. Aquele homem chamado Naamã, ele estava indo embora, mas o seu servo, ele falou assim: se ele, o profeta Eliseu, tivesse pedido dinheiro, riqueza, o senhor não tinha dado? Quanto mais ele não pediu dinheiro algum, somente pediu que o senhor se humilhasse. Está vendo a importância das pessoas que andam com nós? Independentemente, aquelas pessoas que andam com você pode determinar quem você será futuramente. Se você anda com ladrão, a tendência é roubar. Se você anda com maconheiro, a tendência é fumar. Se você anda com prostituta, a tendência é se prostituir. Se você anda com idólatra, a tendência é idolatrar ídolos. Mas se você anda com quem adora, a tendência é adorar a Deus. Se você anda com quem teme a Deus, a tendência é adorar e temer a Deus. Aleluia. Eclesiastes 12:13 vai dizer: o fim de tudo, de todas as coisas se constitui em uma só coisa: temer a Deus e seguir os seus mandamentos. É dever de todo homem, diz a palavra. A Bíblia fala que ele escutou o conselho do seu amigo Naamã. Ele foi até no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e a lepra foi curada. Aleluia, louvado seja Cristo. A lepra foi curada porque ele se humilhou. Você precisa se humilhar perante Cristo. Você precisa entender que Jesus Cristo, ele está te chamando para um conselho. Ser macho com a ponto 40 na mão é fácil. Quero ver ser macho mesmo em se arrepender, é confessando os seus pecados, é confessando os seus erros para Cristo, não é para homens. Ser homem com 38 na cintura é facinho, mas eu quero ver ser homem é com o joelho dobrado. Quero ver ser homem mesmo é abrindo a boca e colocando a boca no pó e falando: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, que sou inútil pecador. Quero ver ser homem nessa hora. Tem gente que é a morte se arrepender dos pecados, abandonar os pecados. Sabe por que muitos não querem Jesus em sua vida? Porque não querem abandonar os pecados. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios. Quem se prostitui, não querem parar de se prostituir. Quem bebe uma cachaçinha, não quer parar de beber. Quem cheira uma cocaína, não quer parar de cheirar cocaína. É por isso que não aceita Jesus. Porque quando aceita Jesus, esse mal é jogado fora, cai por terra. O adúltero não adultera mais com a prostituta. O casado não trai mais a esposa.
O casado já não trai mais o esposo. Quando aceita Jesus, tem que limpar as veredas. O caminho é estreito. Jesus avisou: entrai pela porta estreita, porque curto é o caminho que leva à salvação. Mas infelizmente muitos estão entrando pela porta larga. Espaçoso é o caminho que leva à perdição para o homem, e muitos estão entrando por ela. Jesus está dizendo, Jesus está dando oportunidade para que nós arrependemos dos nossos pecados ainda em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte seguirá o juízo final. Não vai adiantar purgatório. Não existe. Missa de sétimo dia é mentira do diabo. Jesus está avisando. É tempo de conserto. Naamã, quando ele foi curado, quando ele se humilhou realmente, a Bíblia fala que a sua pele se tornou como de uma criança. Aleluia. Sabe o que ele quis fazer? Ele voltou na casa do profeta Eliseu e falou assim: eis que eu voltei, agora estou curado. Eu vim trazer para você um agrado, um presente. Eu vim pagar pelo que você fez. Mas crente de verdade não recebe um tostão para pregar o Evangelho. O que me mata, o que me corta o coração é ver pastor cobrando salário para pregar o Evangelho. O que acaba comigo é ver gente em congregações cobrando para ministrar 2 horas, aonde nós somos favorecidos. Essa honra é dada a nós em poder falar de um Cristo, de um Salvador, de um Senhor, de um ser soberano, majestoso. É nos dado essa honra. Se tem dinheiro que pode pagar, é nós que deveríamos pagar para Deus deixar nós falarmos dele. Mas a essência da oração, a essência do culto racional está se perdendo ao caminho. Naamã, ele queria pagar para o profeta pelo que tinha feito. O profeta falou assim: não, nós que pregamos o Evangelho, nós não cobramos nem um tostão, nós fazemos isso por prazer. Sabe qual é o defeito dessa pastoraiada, dessas padraiadas? É cobrar dinheiro para pregar o Evangelho. No último dia terá uma prestação de conta. O dia é grande demais. O dia tem 24 horas por dia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para pregar o Evangelho. Não precisa pedir de ninguém dinheiro. Por causa de muitos lobos devoradores que estão tomando conta dos cultos das igrejas brasileiras, o Evangelho de Cristo está sendo banalizado. O Evangelho de Cristo está sendo manchado. Pois um dia eu estava pregando em Rial, o Senhor passou e falou assim: vai pedir dinheiro para outro, pela honra e glória do Senhor. Eu nunca pedi um tostão, pois o Senhor me sustenta. O Senhor tem me dado força, saúde. O Senhor tem me dado portas de emprego para trabalhar e pregar o seu Evangelho. Não preciso viver pela fé, como muitos dizem. Sabe o que é viver pela fé? Viver pela fé é levantar cedo, sabendo que Cristo é nosso broquel. Viver pela fé é saber que Cristo nos sustenta em saúde para pregar o Evangelho puro e verdadeiro. Não é passando os outros para trás. Hoje o que nós vemos em